Esse é o tempo de ficarmos juntos aqui no Consultório de Família. Obrigada por sua companhia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A toda a família, o nosso obrigada. É bom ter você aqui com a gente toda semana. Esse encontro que se renova, cheio de vida, cheio de paz, cheio de amor. Acabamos de orar por você, para que o programa aconteça muito especialmente no seu coração, para que faça sentido nós estarmos aqui, você aí, e juntos podermos buscar algo mais, algo melhor, algo que tenha significado, ressonância no coração da gente. Que Deus te abençoe, você e a sua família toda. Abençoe seus sonhos, seus planos, suas vontades. Não desista, não temas, o Senhor é contigo. Lembre dessa palavra, não desista, siga adiante. As coisas nem sempre vão bem, mas vamos aí, vamos lutando, vamos pedindo, vamos trabalhando e o Senhor vai nos ungindo, nos abençoando, tendo misericórdia de nós, nos perdoando, nos levantando quando caímos, dos nossos erros. Quando nós vamos a Ele e dizemos, Senhor, errei, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Ele o faz com tanta boa vontade e Ele é Deus de amor e paz, acredite nisso. Um beijo muito especial para você, para todos que estão aí nos acompanhando agora. Hoje nós vamos falar de temas significativos para a família também, mais uma vez, e os meus convidados muito especiais que vêm aqui no programa de hoje, a primeira vez que eu os tenho todos juntos aqui, o Arautos do Rei. Bem-vindo, pastor Jairo, bom tê-lo aqui comigo. Prazer retornar, Darleide. Olha, no intervalo de tempo curto, é raro até, né? Verdade. Depois de uns 2 meses, que bom estar aqui de novo. Verdade. Acompanhado do pastor Milton, bem-vindo. Olá, tudo bem, Darleide? Prazer Obrigada. estar com vocês para essa conversa tão gostosa aqui nesse momento. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Já fazia um tempinho, né, pastor, que não sentava no meu sofá? Já, alguns anos aí. Oséias Reis, bem-vindo. Prazer, Darleide, estar aqui também, poder participar com os amigos neste momento tão especial. Que ótimo. Pastor Tarsis, bem-vindo. Olá, minha Tudo querida, graças a Deus. Um abraço para você e também Obrigada. para as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Queridos. Se alegrando com a gente. Bom, e um dos motivos principais para tê-los aqui reunidos no consultório de família, esta semana toda participando da programação da Novo Tempo, é o lançamento do mais novo CD, DVD, que está lindo, que conta a história, uma história que tem muito significado, principalmente para a nossa fé. E parabéns, que Deus abençoe a vocês. Tarsis, que trabalho significativo esse, né? Que dizer a respeito dele? De todos os trabalhos que eu tenho participado, esse é um dos que mais me impactou, em todos os sentidos. Porque tem um significado assim de vida mesmo, né? Porque a gente que já nasce na igreja e vai acompanhando todos os caminhos, as histórias da vida dos pioneiros especialmente, né? E a gente começa a vivenciar essa história. Eu particularmente eu gosto de ler muitos escritos, né? Como são chamados pelo próprio Espírito de Profecia, né? Os escritos. E é sempre muito bom a gente confrontar aquilo que a gente lê e aquilo que a gente já absorveu na vida com aquilo que a gente viu na prática, na vida desses pioneiros. E fizemos uma espécie de retorno às origens, assim, né? Uma viagem no tempo, lá no passado. E foi realmente muito bom, muito gostoso. Jairo, fala um pouquinho a respeito do conceito geral do DVD. Fala a respeito de como foi idealizado e por que, nesse momento, contar essa história de modo cantado pelo Arautos do Rei. As pessoas sabem, já que assistem a Novo Tempo, que a igreja da Novo Tempo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E neste ano, 2015, nós comemoramos 150 anos desde a organização da igreja, né? Então, pensando nisso, a organização da igreja solicitou que a gente produzisse um trabalho que contasse de forma leve essa história, né? Lógico que um DVD de 1 hora e pouquinho não consegue abarcar tudo o que envolve a história. Mas no mês de setembro do ano passado, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos 23 dias lá, no mês de setembro, e percorremos as principais cidades ali em alguns estados norte-americanos, né, na parte norte dos Estados Unidos. Estado como Vermont, Nova York, Michigan, né, New Hampshire. Então, em algumas cidades, em locais históricos, nós fomos ali, gravamos clipes ali que falam de assuntos importantes que eram tratados assim naqueles tempos, né? Então, nós falamos sobre a volta de Jesus, sobre a decepção pela não volta dele em 1844, né? Talvez a gente fale um pouco disso aqui. E
e sobre o sábado, sobre várias doutrinas. Então foi muito gostoso, a fotografia foi muito bem pensada. O Tiago Chapolin esteve nessa equipe, a Charline, a Larissa Proz escreveu vários textos junto com o pastor Ivan Saraiva. Então é um DVD de clipes e entre eles existem falas do pastor Ivan que dão sentido à história. Então, é a história contada e cantada. Exatamente. Né? Então, tudo isso dentro de uma linha de raciocínio, com a trilha muito bem gravada na Europa e também nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vai falando assim, mas para deixar também uma pitadinha de curiosidade nas pessoas. Mas, enfim, é por essa razão que esse projeto foi executado. Que lindo. Cleiton Galego também participou. Verdade. E o Vitinho, não dá para esquecer o Vitinho, que também estava com a gente. O pastor Milton e Oséias também, todos podem contribuir com respondendo a respeito de um projeto tão bonito e que tem essa relevância em termos de contar uma história desconhecida de muita gente, mal entendida ou mal interpretada por muitas outras e também amada por milhares, né? E tem, assim, uma relevância em termos de fé, não somente de igreja, placa de igreja, mas de fé. Há um movimento que anuncia a volta de Jesus. Isso tem tudo a ver com a gente, né? Arautos do Rei. Quem não gosta de ouvir histórias? As crianças gostam, os adultos, os mais de idade, não é? E às vezes a gente se esquece, a gente fala muito de ideias, conceitos. E existe uma história recente, e a Bíblia conta essa história, de um desapontamento, lá em Apocalipse 10. Era gostoso na boca, mas foi amargo no estômago. Ou seja, a mensagem era fantástica, Jesus iria voltar. E isso foi pregado no início do século XIX, 1830, 1844, né, por um pregador batista que depois se tornou o líder dos Milleritas, Guilherme Miller. Então houve um despertamento religioso muito grande ali nos Estados Unidos, e muitas pessoas acreditavam realmente que Jesus voltaria. Mas Jesus não veio. Isso já estava profetizado nas Escrituras. Para você ver como essa história é recente, dos nossos dias. E ali surgiu um remanescente. Muitos se afastaram da ideia, Jesus não voltou, é claro. E desse pequeno grupo, essa semente de mostarda, né, nós hoje somos 18 milhões de adventistas em todo o mundo. Ou seja, Deus, através de um pequeno povo que se voltou à Bíblia, e aí está um recado para todos nós, né? Hoje é o dia de também voltarmos às Escrituras, amarmos a palavra de Deus e amarmos a volta de Jesus. Aí está o recado dos Arautos do Rei para os nossos amigos, né? A gente ama tantas coisas, né? Nos nossos lares a gente busca tantas coisas, entretenimentos, trabalhos, e se esquece do prioritário, que é Deus, a palavra dele e a volta de Jesus. É o mais urgente. Perfeito. A gente está ouvindo aqui e falando dessa mensagem que é incompreendida por muitos, né? Muitas pessoas não compreendem. E esse DVD ele veio com uma tônica de nos ensinar também sobre a nossa história. As pessoas às vezes não compreendem porque eu também não sei explicar. Exato. Como que é? Rapaz, eu não sei. Qual é a história então? Me conta a história. Porque as pessoas ouvem falar e eu não sei tirar as dúvidas dela. Então é um DVD, não tem tudo ali. Mas na verdade já é uma pitada para a gente ter um gosto de como é a história, procurar saber mais e mais e poder anunciar, né? Não ter vergonha de falar qual é a nossa história. Como ser de um movimento diferenciado, a partir até do seu surgimento, que diferença faz saber que você faz parte de uma história profética, né, de uma revelação profética? Isso não nos traz nenhum orgulho, mas sim assim, um senso de responsabilidade muito grande. Nós estamos numa caminhada que tem um líder, que é o Deus, que é o Senhor Jesus, está revelado em sua palavra, não foi invenção humana, não foi criação humana, não foi uma divisão, um racha numa igreja com brigas entre liderança. Foi um povo que começou a estudar a Bíblia, estudar, até que reencontra mensagens que estavam perdidas há tanto tempo. Que lindo, né? Inclusive o pastor Milton, ele colocou muito bem, né, citando ali Apocalipse 10, e ali tem essa imagem, né, do profeta sendo comissionado por Deus para comer o livro, né? E isso se cumpre exatamente nesse período, né, em que as pessoas se voltaram para a Bíblia de uma maneira fantástica, e várias coisas estavam acontecendo no mundo físico, político e religioso, né, que causou esse despertamento.
E logicamente, a questão da volta de Jesus é uma coisa profética, e a Igreja Adventista, ela tem uma placa hoje apenas para ser identificada, né? Mas ainda hoje ela continua sendo esse movimento profético para o tempo do fim, né? Que anuncia não só a volta do Senhor Jesus Cristo, mas também que agrega as verdades bíblicas que foram sendo redescobertas desde esse tempo, né? E conclamando as pessoas a aderirem a essas verdades, né? A começarem a guardar através da adoração verdadeira, né? A obediência plena à palavra de Deus, né? Isso é muito profundo e muito importante. E por isso a gente gostaria de sempre convidar, sempre, né? As pessoas a se unirem também ao movimento profético e entregarem sua vida, porque esse dia está muito próximo de acontecer. Eu acho que vale a pena também nós falarmos um pouquinho mais a respeito de ter... a volta de Jesus foi aguardada e houve a descoberta, que nós chamamos de a grande decepção, ele não veio. O que aconteceu ali? Quem de vocês pode trazer essa história de volta para a gente? Porque é uma grande dúvida que surge. Nós estamos contando e anunciando de um trabalho lindo que vocês acabaram de realizar, de gravar, contando uma história de uma igreja que é um movimento profético, mas muita gente ali do outro lado tem questionamentos significativos a respeito dessa história e diz assim, mas vocês marcaram a data para a volta de Jesus? Como foi citado aqui por vocês, como foi esse momento, que significado, como se entende esse momento? O livro ao qual o apóstolo João se refere em Apocalipse 10, que ele deveria ser digerido, nós entendemos que seria o livro de Daniel. Especialmente ali na parte profética, no capítulo 8, onde tem um verso 8:14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Em termos proféticos, 2.300 tardes e manhãs equivalem a anos, 2.300 anos. Isso a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém, né? Então, Guilherme Miller, ele pegou esses dados assim e foi procurar e estabelecer uma conta ao longo da linha do tempo para descobrir até onde chegaria, né? Tem outra profecia ali inserida dentro dessa profecia maior, que é a profecia das 70 semanas, né? Então ele foi procurando e as coisas foram se encaixando. A profecia das 70 semanas anunciava a chegada do Messias, né? Era uma profecia voltada mais para o povo judeu. Então você está falando, e nós estamos entendendo, de um tempo profético estabelecido na palavra de Deus. Sim. E possível de ser entendido por quem o estudasse, principalmente porque estava na profecia. Sim. Que aquele tempo fosse descoberto e entendido. À luz da história, inclusive, né? Porque ali em Daniel nós encontramos a estátua que representava reinos específicos. Isso é história, né? E é tão preciso que os críticos da Bíblia tentam colocar o livro de Daniel para uma data posterior, porque seria muito improvável que alguém que viveu antes dos eventos acontecerem estabelecer com tanta precisão cada um deles, né? Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, existem evidências que apontam que o livro de Daniel foi escrito dentro de um contexto anterior aos acontecimentos. Então, Guilherme Miller ficou fascinado com tudo isso. Só que ele entendeu que a purificação do santuário seria a volta de Jesus, e não um evento literal que aconteceria no santuário celestial, como o livro de Hebreus, por exemplo, apresenta Jesus no seu ministério sacerdotal no santuário celestial, né? Então, assim, é difícil a gente desenvolver toda a ideia aqui, claro. Mas eu queria deixar uma recomendação. O Bíblia Fácil, né, ele ficou várias temporadas apresentando o livro de Daniel. As pessoas podem entrar aqui e no blog, né, não há problema nenhum aqui no consultório a gente falar do Bíblia Fácil. Então, assim, pode ir lá, acessar e solicitar a revista, pode ir na internet, encontrar ali os capítulos anteriores, o assunto acho que agora já é Apocalipse. Sim. Mas, enfim, se quiserem entender um pouco melhor de como Guilherme Miller chegou nesse ponto, é só ir ali no Bíblia Fácil e vão ter uma explicação muito melhor pelo pastor Ariel. Muito mais ampla, pelo tempo. Mas por que eu acho importante colocar isso? Porque eu tenho um público agora que conhece a história e tem um outro público que não conhece. Então, eu acho importante saber de que história nós estamos falando. Nós estamos falando de uma história profética, que, obviamente, para ser entendida, você vai precisar mergulhar um pouco mais na palavra de Deus. Eu vou dizer
mergulhar mais na palavra de Deus, para você sair do superficial e entender com profundidade o que está revelado. Está revelado para nós. A palavra de Deus diz assim, que ouvidos não ouviram, olhos nenhum viram, que ninguém imaginou que Deus tem revelado para nós. Mas ele diz também, o apóstolo Paulo diz na sequência, mas aos que recebem o Espírito, ele revela. Então o Espírito Santo é dado para que nós tenhamos a compreensão da revelação de Deus para todos nós. E fica aqui o nosso convite, então, para você estudar mais a Bíblia, compreenda mais a Bíblia. Nós estamos falando de algo que está por acontecer, a partir das que já aconteceram, e sabendo que nós estamos anunciando uma verdade absolutamente verdadeira: Jesus vai voltar. Isso não é ilusão, não é uma história. Você pode estar absorto nas histórias de Hollywood, nos contos, nas ideias, ou até mesmo na descrença de que religião fale a verdade. Mas nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, e esta é incontestável, a menos que você não queira crer. Mas não há ainda quem pudesse lançar sobre ela falsidade, porque ela é a palavra de Deus e é a verdade. Aqui com a gente hoje o Arautos do Rei, e nós estamos celebrando, agradecendo a Deus pela realização de mais um trabalho, DVD, no Tempo de Deus. O tempo de Deus é agora, que você que você aceite a palavra de Deus e a sua revelação de modo completo, pleno, absoluto em tua vida. E agora eu vou convidar os arautos para agora a gente falar a respeito de família, falar de princípios, relacionamentos. Vamos aproveitá-los aqui e serão os nossos conselheiros de hoje. Combinado assim? Vamos lá. Como o DVD está trabalhado em cima de uma história, tempo, pergunto para vocês, em termos de família, princípios e família, o que vocês acham que foram se perdendo ao longo da história? O que nós estamos perdendo como família no tempo? Eu acho que a principal coisa que está se perdendo é a principal célula de família, que é o conceito do casamento e o conceito da verdadeira família. O mundo ele tem bombardeado, especialmente os jovens, com o conceito de um outro modelo de família. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Porque a família é um sonho de Deus para o ser humano. E eu, particularmente, eu creio que a família ela é uma pequena igreja. E dessas pequenas igrejas nós formamos as igrejas maiores. Porque é dentro da família que nós temos a oportunidade de exercer tudo aquilo que a palavra de Deus prevê com relação à salvação. É na família que nós aprendemos a perdoar. É na família que nós aprendemos a aceitar a pessoa. É na família que nós compartilhamos as coisas mais íntimas da forma como Deus gostaria que nós compartilhássemos as nossas coisas íntimas com Ele. Portanto, é uma coisa sagrada. É uma coisa muito sagrada e que, logicamente, Satanás ele não está querendo que isso aconteça, porque quer destruir o ser humano e quer também destruir a ideia do Deus verdadeiro nas famílias e também no coração de cada ser humano. Aí a gente vê pessoas aos pedaços, né? Porque você toca no que é principal, a base, a história, a vida de alguém é na família. E então, se ela se perde, as pessoas se despedaçam e sofrem. Pastor. Uma coisa que a gente percebe que está faltando bastante também é o diálogo, comunicação, especialmente a nível de emoções. Existem muitos rivais, né, nesse contexto de comunicação. Celular, televisão, né, tantos outros meios que entram aí no relacionamento. O homem chega do trabalho, senta no sofá e às vezes comunica com a esposa olhando para outra coisa. Não existe mais o diálogo olho no olho, né? A nível de emoções que é muito mais complexo. O homem não gosta de falar de sentimentos, não gosta de discutir muitas vezes a relação num nível tranquilo, a nível de sentimentos. Então, ao meu ver, é isso que falta. E para nós, principalmente que viajamos bastante, é algo que a gente precisa realmente prestar muita atenção. Às vezes a gente está, como por exemplo, na gravação desse DVD, ficamos 23 dias, né, viajando. Como é que a gente vai ter uma comunicação a nível de emoções? Né? Via Skype, né? Webcam. Então é muito complexo. Eu acredito que o problema maior não é a distância física do cônjuge ou dos filhos, é a distância afetiva, emocional. Você pode estar do outro lado do mundo, mas afetivamente você está próximo e tendo essa comunicação íntima. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e começamos a filosofar algumas coisas.
E dentro desse contexto, eu acho que para mim muito importante são os momentos. Porque às vezes eu estou com uma pessoa muito legal, mas o momento que eu passei com ela não foi um momento bom. E o que nós lembramos das pessoas são os momentos que passamos juntos. E se enquanto eu estou em família, eu não tenho momentos bons, eu não tenho o prazer de estar com eles de novo. Então o grande desafio nosso não é nem a viagem. O grande desafio nosso é, quando estarmos em família, criarmos condições de termos momentos agradáveis, para termos saudades desses momentos. Para que quando a gente sai de casa, eu estou com saudade de você. Mas de mim por quê? Não, porque quando você está comigo, os momentos são ótimos, são maravilhosos. Então a gente sente falta, não é somente da pessoa, mas o que ela proporciona comigo. Às vezes eu penso assim, quando eu volto para visitar um parente, não é a saudade da pessoa, mas dos momentos que eu passo com ela. Eu tenho certeza que quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou ter momentos super agradáveis. Aí eu tenho vontade de voltar. Que bonito, Zé. Então, acho que eu acredito que é isso, né? Momentos. Não sei. Não, é bonito essa coisa assim. Não, mais do que a distância, eu quero saber o que eu vou fazer quando chegar em casa, né? Sim. Como eu vou tornar essa minha presença de poucos dias, de poucas horas, tão significativa que ela me deseja de volta, as crianças peçam de volta. Porque o que é saudade? Saudade não é sentir falta da presença física da pessoa, mas o momento, o que ela causa quando ela está com você. Porque se eu estou com você presente, mas não te causo coisas boas, eu não tenho vontade de estar com você. Então é melhor que nem volte. Né? Está voltando. Está voltando. Aí já vai viajar quando? Né? Quando que é a próxima? Então, eu tenho que causar boas impressões para que esses momentos sejam agradáveis e eu queira passar mais momentos e mais momentos e mais momentos. Gostei. Você, acho que dos 4 tem mais tempo de Arautos, né? Sim. Saiu, sim. voltou. Como é que você aprendeu assim, a ser o homem com essa agenda compromissada, que tem um peso muito grande porque é um ministério e você é um homem que se sente chamado por Deus para fazer o que faz, e isso tem um peso espiritual, tem uma responsabilidade mais do que ser um profissional. E aí você tem uma família, uma esposa linda, um filho. Como que você foi aprendendo a lidar com isso? Então, eu creio que a parte mais angustiante desse trabalho que eu faço é justamente essa falta que tanto a família que está em casa sente de mim, quanto eu que estou longe sinto da minha família, né? Claro. E, para dizer bem a verdade, a primeira vez que eu saí do Arautos, a grande motivação, uma das grandes, né? Tive outros motivos, mas uma das principais motivações foi justamente essa questão da necessidade de estar perto da família. Eu tinha um menino pequeno, na época ele tinha 3 para 4 anos, mais ou menos, e eu não aguentava mais a saudade, a necessidade de estar perto dele. Eu estava vendo meu filho crescendo e não estava perto, né? E eu sentia a necessidade de compartilhar o meu coração com ele e ter o coração dele mais junto de mim, né? Mas a vida vai ensinando a gente assim muitas coisas e muitos caminhos, etc, né? E eu aprendi desde cedo que o tempo que eu tenho em casa, ele deve ser de muita qualidade, pelo fato de viajar muito, né? E deve ser compensado também quando eu estou fora, né? Mas, de qualquer maneira, aquilo que o Milton já falou, essa coisa da comunicação que deve ser presente sempre, mesmo estando à distância, né? É muito importante. E eu aprendi a compensar com pequenas coisas, quem sabe uns recadinhos, uma cartinha, uma flor quando você chega, um momento especial. Não, estou chegando hoje, o dia que eu chego tem que ser um momento muito especial. E outra coisa, eu não posso chegar em casa e trazer para dentro dela todo o meu cansaço das viagens, todas as tribulações que eu tive. Tem que trazer só bênçãos, entendeu? Só alegrias, né? E muitas vezes eu me peguei assim, puxa, hoje eu estou cansado, eu estou começando a sair dos trilhos. Então, o melhor é tentar me animar aqui. E aí você tem que andar sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta milha, né? Para a coisa dar certo. Ainda mais quando tem criança pequena em casa, né? É o seu caso, né, mocinho? Daleide, eu acho assim... Deixa eu só colocar, tem uma dificuldade a mais para você, porque aí você tem uma esposa te esperando, mas que também é mãe, e você tem uma filha. Puxa, o seu filho agora já é grande, já está um rapaz, sim, 13 né? anos. 13 anos. Você tem 2 filhos. Uma menina de 11, a Cindy, e o Lucas de 5 anos. 5 anos. São
Ele é pequeno ainda. Os seus têm que idade? 2 meninos, 5 e 3. Olha, pequenininho, Sapecas. gente. E A no minha seu tá caso? com 1 e 8, Oh. a Sofia. Então, é o que o Tassi falou, né? A gente chega um pouco cansado, mas quando chega em casa, aí a Sabrina fala assim, olha, é tua, cuida dela, Toma ela que o filho é tá teu. com toda Ela tá morrendo de saudade de você, uma amor. saudade, e às vezes a gente já chegou assim, né, com a bateria nos 20%. Mas sabe, Darleide, assim, eu penso que uma grande dificuldade que a gente tem é a questão do tempo, do gerenciamento do tempo, né? Por aí afora tem muitos livros falando sobre isso, está quase em moda. Eu acho que dos 5 livros em nível de vendas, assim, dos últimos meses, 2 ou 3 falam desse assunto, né? E parece que esses especialistas modernos sobre gerenciamento de tempo, eles são unânimes em falar que o nosso tempo ele é preenchido por atividades de 3 gêneros diferentes. Atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais ou triviais, né? Essa última categoria é aquela coisa assim, é o tempo perdido, né? Ou coisas que não são tão relevantes assim, mas que trazem um pouco de prazer e tal. Coisas importantes são aquelas coisas assim que são necessárias que aconteçam, né? E as coisas urgentes são aquelas que envolvem o imponderável, as surpresas, situações realmente emergenciais, uma doença, coisa que não estava dentro do planejado. Só que aí entra uma coisa nossa aqui é latina. Nós temos muitas coisas importantes, mas muitas delas passam a ser urgentes porque a gente deixa para o último momento. A gente vai empurrando. Tem uma coisa para fazer na sexta-feira que eu posso fazer agora, mas por que fazer agora? Eu vou deixar para fazer mais para frente. E a gente vai aumentando a fatia daquilo que é urgente, a vida fica mais estressada, a gente fica com menos tempo para aquilo que é importante e a gente começa a tirar coisas da agenda, coisas do tempo. A gente começa a tirar, excluir. Não tem mais tempo, tem um monte de coisa urgente para fazer, então eu vou tirar tempo do quê? É do filho? É da esposa? A mulher que tem um monte de coisa urgente para resolver para de se cuidar, por exemplo. Não vai mais no salão de beleza, que é uma coisa importante, né? Não vai mais se destressar ou passear no shopping, porque a vida virou uma situação ingerenciável quase. E, inevitavelmente, Deus vai para o último lugar da fila. Tá? Então, quando Deus vai para o último lugar da fila, os problemas começam a acontecer. E eu acho que cai nessa coisa que a gente está falando aqui da importância. A gente para de se comunicar, a gente para de desfrutar os bons momentos, de viver bons momentos em família. Né? De proporcionar esses bons momentos, porque então, exige energia, né? Lógico. Adorei, tá? Que você colocou. Nós vamos ali no intervalo rapidinho, a gente volta, porque eu quero saber o que o Jairo Souza faz quando ele volta para casa. Esse daqui o Tarsis já falou, tem cartinha, tem florzinha, tem bombom, quero ver o Tarsis. Milton, não vai fugir não, tá? Oséias, entrega tudo também. Tô aqui. Rapidinho. Nós já voltamos aqui com Arautos do Rei no sofá do consultório de família, celebrando e anunciando para você o trabalho mais recente do Arautos do Rei, da gravadora Novo Tempo, Tempo de Deus. Não sai daí, a gente já volta para ficar com você bem juntinho no consultório de família. Estamos de volta no consultório de família. Vocês estão vendo aí, né? Desde a semana passada nós temos abertura nova, vinheta nova, tá bem bonito. A Charline que fez, o Cleiton Galego participou, o Edgar editou, a trilha do JR. Só gente boa trabalhando para ficar bem bonito aqui para você. Muito obrigada a todos. Abraços para você que entra em contato com a gente via Facebook. Nós estamos aqui conversando com você. Não fez ainda? Deixa o seu recadinho na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Combinado assim? Temos também nosso Instagram, gente, Consultório de Família. Vai lá ver, posta. Você acompanha o que a gente posta aqui dos intervalos, a chamada dos programas. Segue lá, Novo Tempo, não, Consultório de Família, o nosso Instagram. A Esther participando com a gente, a Lucélia dizendo que está ligadinha, o Nádio dizendo que o programa é em nível de excelência, mandando um abraço para o Arautos do Rei, mandando um abraço também para a Aparecida Maia, para a Camila dizendo eu preciso falar que adoro esse programa, ele é maravilhoso, abençoado, pois aprendi muito com Darleide e os seus convidados. Um beijo para você, Camila, obrigada por essa sinceridade linda, de que você está sendo abençoada pelos programas. A Ana dizendo o seu programa foi o primeiro que eu comecei a assistir na Novo Tempo,
tempo, tenho aprendido muito e hoje assisto toda a programação. Que ótimo! Gosto muito do Arautos, minha filha Alice, de 1 ano e meio, sempre para o que está fazendo para ouvi-los também. Oh, vocês têm fãzinhas, adoradoras, de 1 ano e meio. Beijo para vocês. Como que é essa ligação de vocês com os públicos, né? Público adulto, público jovem, público... as crianças também gostam. Os idosos também. É, Dani, falando nisso, sim, faz um favor. diga. Tá mandando beijo e abraço. Lembra que você gravou um vídeo hoje pra mim, pra dona Ana? Ela tá sentadinha agora lá, esperando o seu abraço. Então segurei. Eu seguro. Dona Ana, vem cá, dona Ana. Parabéns para você, feliz aniversário, que Deus te abençoe mais e mais, com muito mais vida, para que você continue testemunhando de que Deus é bom e a sua misericórdia é tremenda. Deus te abençoe muito, viu? As senhorinhas amam o Arautos, gostam de dar abraço, de dar beijo. E a gente ficou espantado esses dias porque nós gravamos, antes desse DVD, tem um 360 graus. Isso. E uma música que achamos que ia causar um pouquinho de... Rapaz, será que vai dar para cantar? Mas senhora, vocês não podem deixar de cantar tal música. Qual é a música? Tenho Paz. Que é uma música mais alegre, né? Como? Então, as crianças gostam... A gente recebe muitos desenhos de crianças da gente. Eu tenho algumas caricaturas minhas que crianças fazem. É fácil, porque não precisa pôr cabelo, gravaram, né? Músicas para crianças, CDs para crianças. Vários CDs, discos aí. Então, as crianças gostam, os jovens também. Então, a gente tem uma relação muito boa com essas pessoas. Graças música, a né, Deus. gente? Não tem Aliás, barreira. isso é em toda a programação. Nós temos uma criança que traz algum desenho para nós, né? Mas sobre as velhinhas, eu fiquei impressionado lá em Petrópolis. Gostaria de mandar um abraço para ela. Nem sei quem é, porque eu não tive a oportunidade de conversar depois. Mas tinha uma velhinha sentada na primeira fila, assim, mais animadinha, cantando Tenho Paz. Coisa mais linda, aqueles cabelos brancos, assim, sabe? E parecia que a música estava levando ela para uma juventude, assim, sabe? Uma benção. Que lindo! E essa música é linda. Eu também paro tudo para ouvi-la e cantá-la. Muito bom. Beijo. Um beijo para Juliana Negrão. Ela é aqui de São José dos Campos, a tia de um dos meus câmeras, né? Como é o seu nome? Fábio, perdão, Fábio. A tia do Fábio, que assiste o consultório de família e gosta de mim. Beijo para você, linda. Falamos agora há pouco no primeiro bloco a respeito de pedir estudos bíblicos. Faz isso. Para entender mais sobre Daniel, Apocalipse, das profecias, você tem o Lições da Bíblia. Você entra no site do do Bíblia Fácil, tanta lição, né? do Bíblia Fácil, e você pede o curso que você desejar, mas especialmente sobre Daniel e Apocalipse, já está disponível para você. Aqui eu estou te oferecendo essa revista que fala a respeito de saúde, princípios básicos para uma vida com qualidade. Fique leve. Como você faz? Entra no nosso site, novotempo.com/consultório, o endereço aparece aí no seu vídeo, clica no banner dessa revista, preenche o formulário, digo isso para você toda semana, para você saber como fazer direitinho. Tem gente dizendo, Darleide, eu tentei, não consegui, não foi ainda. Preenche, tenta novamente, manda pra gente, que nós queremos te mandar a revista Fique Leve, sobre saúde e princípios de vida aí na sua casa, de presente, combinado assim? Deixa eu mandar um beijo para toda a mulherada, mais de 1000 mulheres reunidas nesse final de semana lá em Ilhéus, na Bahia, lugar lindo, povo querido, um beijo para vocês, meninas, muito bom estar aí na companhia, um beijo para você, Joelma, e para Tânia. Vamos continuando aqui, Jairo, não esqueci de você. O que é mesmo que você faz quando volta para casa para agradar a esposinha? Olha, a gente não pode chegar de mãos vazias, né? E o pessoal que sabe, de vez em quando a gente vai no shopping. Por exemplo, teve a Páscoa recentemente e a gente estava num local no Rio de Janeiro. E o Milton, ele já estava conhecendo muito bem a região ali, porque ele é carioca, né? Embora poucos saibam, ele é carioca, conhece muito bem o Rio de Janeiro. Descariocado. E aí nós fomos a um local e eu comprei ali um ovo de Páscoa, levar um chocolatinho, às vezes levar um presentinho. A gente lembra da Sofia, tem que levar para a mãe da Sofia também, né? Pode ficar enciumada. Então, cada viagem traz um mimo, já ir para chegar chegando. Exatamente, muito sempre bem. uma surpresinha. Tá, claro que o ovo era diet ou light. Milton, o que você faz? Eu imito o Jairo, né? Levo uma coisinha. E agora tem um plus aí. Nós compramos um cachorro lá em casa para suprir a falta, né, do pai. Do dono da casa. Do dono. Então tem que levar mais uma coisinha para casa, né? Mocinho. Mas aí vocês fazem programas com a esposa, deixam os filhos com alguém, ou não? O que você costuma fazer? Isso é muito importante, porque a gente, quando viaja, a gente quebra a rotina todo dia. Pessoas diferentes,
estamos entre amigos e geralmente a mulher e os filhos ficam em casa. E é claro, elas saem de vez em quando, mas a minha esposa trabalha, então tem que ficar a maior parte do tempo em casa. Então, quando eu volto, eu quebro a rotina deles, né? Às vezes eu estou muito cansado, passei a noite ali viajando, mas eu faço questão de fazer isso, de sair, fazer uma coisa diferente, exatamente para suprir essa necessidade deles, né? Nós quebramos a rotina diariamente nas viagens e eu acho que é fundamental, quando o pai chega, fazer uma coisa diferente para mostrar que ele está de volta, entendeu? E fazer bons momentos. Exatamente. Né? Oséias, e você? Então, os presentes tem que trazer, né? E a esposa bem, né? é o seguinte, quando não Faz bem, traz, é calma. como se você nunca trouxe, né? Se uma viagem você não traz, é como se nunca trouxe, porque o erro está nosso, nós temos que trazer sempre. E nós fizemos uns planos em casa, assim, ó, nós temos que fazer isso aqui e tal, fazer aquilo ali, né? Nesse momento eu imaginei a Vanessa aqui dizendo, Oséias, como assim, né? Como assim, Não Oséias? fala isso. Mas eu tenho duas crianças. E o que eles mais querem, e o que ela mais quer na volta é eu tomar agora conta da situação. Ela esquece que tem que fazer compra no mercado. E fala assim, e aí? Ah, é verdade, sabe? Porque você chegou e a gente agora tem que tomar conta. Tem isso para fazer, as crianças na aula de piano, e levar na escola, e traz aqui, busca. Você vai me buscar hoje, você vai me trazer. Então, entrar na rotina deles, agora você assumir aquela rotina e começar a fazer coisas que geralmente não fazia. E uma coisa que eu tenho buscado fazer agora é não me doar 100% ou passar da terceira ou quarta milha viajando para chegar em casa ter um gás. Opa, boa. Porque quando a gente está fora e gasta tudo que tem, você chega em casa, mesmo que você tenha muita vontade, você não tem forças físicas para fazer. Porque às vezes a viagem é muito grande, você se dá, tem isso, eu vou fazer. Tem aquilo ali, eu vou também. Tem outra coisa, eu vou fazer. Então, nós estamos agora, recentemente, ficamos 15 dias fora. Uma semana no Rio de Janeiro e a segunda semana no NASP Campus 1, o Centro Universitário de São Paulo, né? E neste de São Paulo, eu fiz questão de sair o mínimo de vezes possível, já pensando no retorno dessa semana, que teria a semana de lançamento, mais a família em casa. Então, para mim, tem feito uma grande diferença, porque eu estou com disposição para cumprir os meus desafios aí. Bem pensado. Eu queria pedir autorização para fazer uma coisa. Por favor, faça. Já que aqui é o lugar apropriado, né? E me abre a câmera 2 aí, que eu quero falar um negócio assim. Que ótimo! Eu quero falar um negócio ao vivo para minha esposa, porque amanhã é aniversário dela. Eu queria dizer para você que eu amo de paixão você. Você é a pessoa da minha vida. O Senhor abençoou você para abençoar a minha vida. E feliz aniversário para você. E que a sua vida continue sendo recheada e transbordando de tantas bênçãos assim para todas as pessoas com quem você entra em contato. Te amo. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que lindo! Parabéns, Tarsis, parabéns, linda. É tão gostoso assim e emociona muita gente ali do outro lado ver tão simples expressões de amor. Né? E o Tarsis e a Lídia são daqueles casais que têm, inclusive, marca a vida de muitos de nós aqui na Novo Tempo. Porque eles são... Vocês já têm quantos anos de casados? 17, vamos fazer 18 anos. E eles sempre têm essa cara de apaixonado. Vocês passam isso pra gente. Sempre tem esse ar de apaixonado. Esse ano faz 19. Não, tá perdoado. Depois de ter feito essa declaração, tá tudo perdoado. Tem que pedir desculpa lá. É verdade, desculpa. Não, deixa eu te ajudar, é que ele está confundindo com o tempo de arautos. Deve ser, deve ser. Então não... Parabéns, Lídia, Deus abençoe. Foi lindo, muito lindo. Bom, vamos lá falar de algumas questões, quero ouvir vocês, continuar ouvindo vocês agora como conselheiros de algumas pessoas que estão mandando questões aqui. Tem uma amiga dizendo assim, Darley, eu tenho muita dificuldade de comunicação com meu marido, principalmente referente à educação dos nossos filhos que já são adolescentes. Ele acha que eu nunca tenho razão. As divergências entre os casais, os conflitos, eles existem, são reais, mas às vezes tomam uma proporção muito maior quando falta justamente aquilo que você trouxe sobre comunicação. O que dizer sobre essa esposa, a postura dela e o que dizer enquanto homens para um marido no sentido da comunicação? Esse assunto de educação de filhos, eu creio que é um dos assuntos mais sensíveis
num casamento. Verdade. Porque assim, o casal ele precisa chegar num consenso com relação a esse assunto. E o grande problema é que cada um é diferente e vem de educações diferentes. E tem padrões de educação diferentes, né? E geralmente os conflitos vêm por causa desses detalhes aí. Então, eu escutei um conselho há muitos anos atrás de um senhor muito sábio de uma igreja que eu frequentei no passado, que ele dizia assim, que os casais, eles devem, no momento em que o homem está corrigindo, enfim, educando a criança, aquele momento tem que ser ele. E o outro momento em que a mãe está fazendo, tem que ser ela. Caso algum deles discordem da postura um do outro, o momento de conversar sobre isso é num outro momento a dois somente. Nunca na frente do filho. Nunca na frente do filho. E tem casais que erram muito nessa questão. E o filho fica dividido. E outra coisa, o filho já é uma personalidade com vontades, um indivíduo que tem, desde pequeno, ele já sabe o que quer. Apesar de não ter uma formação completa, etc. Né? Então ele acaba Ele tem jogando, desejos. ele acaba jogando muitas vezes também um contra o outro. E o casal tem que ficar ligado nessas questões aí, para não acabar se dividindo por causa da educação dos filhos. E a gente pode até dizer assim, mas ele não sabe o que faz, é uma criança. As crianças sabem o que fazem, elas não têm a dimensão, a proporção do prejuízo, mas ela tem noção dos ganhos. Se eu for aqui pedir o meu pai isso e a minha mãe não permitiu, eu sei onde eu ganho. As crianças são mais inteligentes do que nós adultos, porque nós subestimamos a inteligência delas. Quem ia falar? Quando não há um consenso e ninguém quer ceder sobre uma situação, a minha sugestão é que você busque a ajuda de um conselheiro ou um livro, que às vezes o homem não quer ceder para a opinião da mulher e vice-versa. Busque uma outra visão, que às vezes eles tentam dialogar e não há um consenso porque eles não sabem, não entendem melhor a situação, então busque uma ajuda. Fale com um pastor, procure um psicólogo cristão, um bom livro, e aí você sai dessa discussão sem fim. Né? Ninguém quer ceder, então busque uma outra opinião. Aliás, quando o casal já chega nesse ponto, a relação, antes do assunto da educação dos filhos, ela já está precisando de ajuda. A própria relação em si. Então, a relação precisa ser restaurada. Né? E quando a gente pensa em pessoas que ainda não constituíram o lar, e tem muita gente que assiste o seu programa, né? Então, assim, esses pontos servem de reflexão, porque às vezes esses conflitos também partem, assim, além dessa diferença que o Tassi mencionou, de criações diferentes que terminam culminando com a educação dos filhos, esses conflitos, essa questão de crenças diferentes, por exemplo. A pessoa tem um tipo de filosofia de vida, de educação, de fé, de valor, de princípio, e a outra é muito diferente disso. Inevitavelmente o conflito vai acontecer. Ele tem data e hora, a gente só não sabe quando. Mas se continuar, então tem gente que ainda está no processo, né? Que hoje pode tomar uma decisão. É lógico que tem aquela teoria, né, que os opostos se atraem, não dá para ser dois muito calminhos, senão, né, vão terminar dormindo só, não vai acontecer nada. Eu tenho uma amiga que diz assim, até se atraem, mas dificilmente permanecem em paz. Sim, né? sim. Então, assim, tem que ser bem analisado tudo isso, sim, porque às vezes a solução do problema você resolve antes mesmo dele. É verdade, se prevenir, né? Exato. Mas aí entra num casamento, não, tô casada, apaixonada, vamos que vamos. Somos diferentes, mas a gente se ama. Gente, amor é um negócio mais racional do que você imagina. Quando você vai para dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, com filhos para criar, com diferenças enormes, um abismo se abre e você diz, e agora, o que eu faço? Cadê o amor? Então, assim, agora o amor tem que ser racional, não é só sentimento. E para a educação de filhos, essa esposa diz, inclusive, que há uma distância muito grande, até lembro do que você disse a respeito de a questão não está na educação dos filhos, mas essa relação já tem prejuízos anteriores. Ela diz que ele não a ouve, que ele não dá voz às ideias dela, ao pensamento dela, aos sentimentos, ele é o provedor da casa, ele é o homem, é mais ou menos assim, eu que mando, vai ser do meu jeito. E aí a coisa não caminha de comum acordo, conflito. Nós em casa não concordamos com tudo, mas nos respeitamos, né? E isso que é o importante, né? Você concordar com a pessoa, cada um tem sua opinião, mas nós nos ajustamos e respeitamos a opinião do outro. Vou contar uma coisa que aconteceu em casa, algo que poderia ter dado um conflito muito grande.
Mas nós temos em consideração que os filhos têm que se alimentar super bem. E a minha filha, a Cindy, desde pequena, sempre comeu qualquer verdura. Ela não tem frescura com verdura e legume, fruta, nunca teve problema com isso. Mas ela foi para a escolinha com 4 anos de idade e na escolinha encontrou alguns colegas que não comem. E ela chegou em casa já dizendo, olha, não gosto de tomate. Mudou. Eu falei assim, mas desde quando? Não, não gosto mais. Eu falei assim, poxa, filha, que pena. Só tem tomate para almoçar hoje. Aí recolhemos tudo da mesa, né? Eu recolhi tudo da mesa. A Vanessa ficou me olhando. Eu falei assim, aguenta aí. Tirei tudo da mesa. Falei assim, olha, tá você e o tomate. O tomate ficou vermelhinho de vergonha olhando para ela. E ela ficou olhando para o tomate e ela começou a chorar. E falei, ó, tá aí. E ela chorou, mas comeu o tomate. Depois que comeu o tomate, nós trouxemos a comida e ela almoçou e tal. Ama tomate, come super bem, come coisas que nem eu consigo comer. Ela come. Ela come. Mas não por maldade. Mas nós tivemos que, naquele momento, chegar num consenso. E aquele momento era o meu momento. Só que tem momentos que ela educa da maneira que ela acha que tem que educar. E eu tenho que ficar tranquilo e deixar que a coisa aconteça. E depois nós vamos conversar e ver, olha, passamos da conta, não poder ter feito isso e tal. Mas não é fácil, Darleide. Não é. Não é fácil, porque na minha mente posso pensar assim, isso não pode estar acontecendo. Às vezes eu penso como homem, é aí que nós temos que começar a entender. O homem, ele foi feito para dar o suporte, tanto espiritual, quanto também financeiro, também psicológico, afetivo, porque o casal junto, eles são vulneráveis se estão separados. O casal junto, eles são fortes. Agora, quando um se coloca mais do que o outro, ele coloca o outro muito no chão. Porque eu com alguém que eu conheço, eu me abro, eu sou totalmente vulnerável com essa pessoa que eu conheço. Ela conhece os meus pontos fracos e a pessoa começa a me humilhar naquilo. Então, o casal ele tem que ser junto em espiritualidade, em humanidade, tem que ser humano um com o outro, né? Sentir com o outro. Isso são várias coisas aí, mas isso é muito importante. Um detalhe interessante é que afeta muito a questão psicológica das crianças, a educação das crianças, a forma como eles enxergam os pais na relação dos pais, um com o outro, certo? Então, assim, com certeza, essa é uma casa onde existem os conflitos. E quando o conflito ele já está ali, estabelecido, é difícil você esconder, ainda mais dentro de 4 paredes. Exato. Então, inevitavelmente, em um momento ou outro, o filho vai observar os pais discutindo, ou um afastamento que não deveria haver. E isso também potencializa uma situação dentro da cabeça da própria criança ou do adolescente, né? Então, desestabiliza. Pode surgir um comportamento agressivo, enfim, eu acho que aí a gente vai para um outro caminho também. Então, essa é a importância de o casal ter esse contato, essa comunicação, detectar o problema. Às vezes só uma parte detectou, a outra parte acha que está tudo bem. Então, se essa outra parte não se deu conta ainda, eu acho que, de algum modo, ou através de um profissional, ou de um terceiro, ou de uma conversa sincera, essas coisas têm que ser colocadas na mesa, né? Para que a solução possa surgir. Eu fico até pensando que nesse caso aqui, relatado rapidamente por ela traz o conflito que existe entre ela e o marido em função da educação dos filhos que já são adolescentes. Provavelmente os conflitos são mais perniciosos do que a maneira que o pai usa para educar esses meninos, por mais que ela não concorde. Ela diz... Digamos que ela não concorde com a maneira que o pai autorize o filho a chegar em casa às 11 horas da noite. Ela não concorda. É mais prejudicial que ele permita que ela tenha conflitos, que eles tenham esse conflito em torno desse assunto, do que necessariamente o menino chegar às 11. Entendeu? Talvez, é nesse sentido, assim, a gravidade do conflito. Talvez o filho faça o que ele quer, porque ele sabe que entre os dois não há consenso. Não vai ter. Então, o que o pai ou a mãe fale com eles ou corrija, para eles não tem efeito nenhum. Porque se os dois não concordam, o que ele fizer está feito. Porque se o pai diz que está errado, a mãe fala assim, não, está certo. Simplesmente porque os dois não querem concordar. Exato. Então o filho está tranquilo. O que ele decidir, o que o filho decidir, está decidido. Porque um dos dois vai apoiar. Vai autorizar, eu detectei nessas nossas falas uma questão sobre esse assunto aí. Tem alguns pais, aliás, a maioria dos pais, eles vivem um conflito muito grande com relação à questão da autoridade. E esse é um grande problema na educação. Os pais que querem ter autoridade simplesmente para serem os caras, né? Porque eu sou o homem da família, eu que tenho que dar a palavra final, etc, etc. Não deve ser assim.
numa família cristã, não tem que ficar a esposa ou o esposo brigando para ter a autoridade. Mas quem tem autoridade é o Senhor Jesus. E aí, numa família assim, você tem liberdade para estar, por exemplo, você senta na sua cama, deita lá junto com o filho, tal, num momento de alegria, de descontração, todo mundo junto. Você tem liberdade, por exemplo, para pedir perdão para o filho por causa de uma ação que você tomou na educação dele, que você repensou e chegou à conclusão que agiu errado. Você deve fazer isso, porque você é um filho de Deus, entende? E outra coisa, o culto é um elemento unificador dentro de uma família. Às vezes você não tem momento de ficar em outros momentos, por causa de estudo, disso, daquilo, mas enfim, no culto você une a família. E felizes as famílias que fazem culto todo santo dia em casa. Uma bênção. Isso unifica, traz unidade. E é o grande segredo para você permanecer muitos anos. Perfeito. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Ivan, numa dessas viagens, é o seguinte: sempre permaneça do lado da verdade, do que é verdadeiro. Se você acha que é errado, de fato, algo que seu filho está fazendo, independente do que seu cônjuge diga ou faça, ou do que o seu filho vai pensar, haja pelo que é certo. Haja como se fosse o próprio Cristo agindo, da forma como ele agiria, né? Se o seu filho está fazendo uma coisa errada e seu esposo é contra, seja verdadeira, independente do que aconteça, né? Porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai colher frutos bons, porque você soube disciplinar o seu filho. E existem dezenas de histórias de mães ou de pais que foram corretos, né? Independente da reação do outro, mas foram corretos e colheram bons frutos ali com seus filhos, né? E essa verdade, ela se faz presente mais na maneira como você coloca essa verdade do que exatamente em apenas apresentá-la. Se é gritando, se é brigando, se é batendo, se eu estou batendo num filho em nome da verdade, opa! Tem gente que usa a verdade como chicote, né? Aí também já é um outro extremo, né? Então, assim, eu estou dizendo a verdade, e aí começa a brigar com o marido em nome da verdade, e os filhos ficam ali de braços cruzados, e gente, mas que verdade confusa é essa? Então, essa verdade, ela precisa ser tão presente, tão em Cristo, tão poderosa, que ela me faz, inclusive, ter domínio próprio para trabalhar essa verdade em família. Salomão diz em Provérbios que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu posso falar a verdade, mas de que forma? Branda ou dura? Eu digo a verdade, só não pode doa deixar a quem de doer. dizer a verdade, né? Doa a quem doer, não. A verdade tem que ser dita da maneira correta para que ela não cause um efeito contrário. E cada filho tem um estilo que vai receber essa verdade. Tem um que é mais sensível, o outro só com uma disciplina física vai compreender. Então o pai vai saber isso aí. Quem retém a vara não ama seu filho. É uma outra face da verdade. Tem gente que acha que não falar a verdade é só acariciando a cabecinha do filho. Não. Se o seu filho está fazendo uma coisa errada, chegando em casa muito tarde, discipline. É melhor vê-lo dentro de casa do que lá fora. É melhor estar dentro da arca fedendo a bicho do que na água lá fora do dilúvio. Entendeu? Então, a gente que conhece o filho tem que saber lidar com essa verdade. Às vezes é pegando no colo. Às vezes é usando, a disciplina física. E aí o Espírito Santo vai dar condições para a gente saber como fazê-lo. Não existe uma receita, uma fórmula. Faça isso. Fale assim com o marido. Não existe receita para essa mulher. Tem que ir lá, tem que aconselhar. Não é? E o conselho que a gente dá lá em Isaías 30, 21, diz: você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando, vai para a direita ou para a esquerda. Então ajoelha, ora. Eu tenho meus problemas com a criação dos meus filhos. Oséias, todos nós temos, e o Espírito Santo quem vai dizer como, a forma e a maneira e as palavras corretas com respeito à educação deles. Que lindo, Milton. Obrigada. Palavras sábias, poderosas. Jairo, muito obrigada. Sua bênção final? Mas já? Já? É sempre um prazer estar aqui, né? Obrigada. A gente que viaja e entra em contato com as pessoas, a gente sabe do alcance desse programa e da relevância dele. A família tem sido muito atacada ultimamente, né? E isso é a artimanha do inimigo. A gente sabe que por detrás de cada situação, cada caso, cada e-mail, existe um conflito ali, né? Por trás das cenas, dos bastidores. E
Esse programa tem sido uma bênção. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, o seu lar, Amém. né? E, por extensão, cada família que nos assiste. Obrigada. Deus abençoe você. Oséias, muito obrigada também por sua presença. Deus abençoe. Darleide, eu que agradeço. Eu queria agradecer a Vanessa, o Lucas e a Cindy, dizer o seguinte: eu não seria quem sou se não fosse por vocês. Não estaria fazendo o trabalho que eu faço se não fosse o suporte que vocês dão e a tranquilidade que me dá para poder viajar e saber que eu tenho um lar para voltar, para passar momentos gostosos com vocês. Muito obrigado. Que lindo. Tarsis. Pois é, eu gostaria de dar um recado aqui para os homens e as mulheres que estão nos assistindo, né? Se de repente seu casamento está assim, muito difícil, não desista. Jamais desista. Ame em todo tempo. Peça a sabedoria do Senhor e também capacidade de aceitar e perdoar, que Ele vai abençoar você e o seu casamento. Um grande beijo no coração. Que delícia! Arautos do Rei aqui com a gente hoje, falando do trabalho mais recente da gravadora Novo Tempo, o DVD O Tempo de Deus, contando uma história linda do movimento profético levantado por Deus nesses últimos dias para anunciar a volta de Jesus. E tivemos esse prazer de tê-los aqui com a gente e o prazer de ter você na nossa companhia. Muito obrigada, muito, muito bom saber que podemos ter esse momento para pensar nas coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida em família. Busque a Deus, busque a sabedoria, busque o poder do Espírito de Deus para te dizer o caminho pelo qual deve andar, para ser o melhor marido, para ser uma melhor esposa, para ser o melhor filho, para ser gente que realmente pode dizer: eu sei em quem tenho crido e o meu Senhor e Salvador é por mim, pode me fazer cada dia melhor, para amar mais, para viver melhor e para anunciar sempre, pelo modo de viver, pela palavra doce, que Jesus está voltando e Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Um abraço para você e até a semana que vem aqui no Consultório de Família.